Cara, no meu caso, eu entrei na faculdade um pouco mais velho, assim, né? E o motivo principal foi político. Foi me interessando pelo socialismo e tendo cada vez mais necessidade de estudar história. E aí eu decidi fazer faculdade de história. Um pouco por isso, eu comecei a me encantar com a coisa aí. O decisivo foi quando eu li A Era dos Extremos do Érico Hobsbawm e aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Ainda em dúvida, né? Porque eu sou músico também, então eu fiquei naquela. Eu ia fazer faculdade de música, faculdade de história. E acabei indo pra história. Eu comecei a estudar já no bacharelado temas sobre ditadura militar, porque eu participei durante muitos anos do grupo de pesquisa do professor Renato Lemos, né, que estuda sobre a participação dos militares na política. Então fui ficando íntimo da bibliografia, né, a literatura sobre o golpe de 64, a ditadura militar, que são temas de especialidade dele. E quando chegou 2004, 40 anos do golpe de 64, os eventos sobre a ditadura, né, os 4 décadas de golpe, me atentaram justamente para esse fenômeno do revisionismo, né? Essas releituras sobre o processo tanto do golpe de Estado quanto sobre a própria ditadura militar, e temas de estudo, né? E eu escrevi já uma primeira tentativa de crítica dessa bibliografia. Mas aí eu senti a necessidade de fazer estudos empíricos, estudar o processo político brasileiro efetivo, até para tentar fazer uma crítica mais consistente a essa própria bibliografia. Como os temas sobre o golpe em si, os eventos do golpe em si são bastante estudados, né? Você já tem uma grama de literatura, não existe nenhuma novidade do ponto de vista factual, né? Do ponto de vista documental, pouquíssima, né? Eu decidi voltar um pouco atrás e estudar aquela primeira fase do governo Jango, que é uma fase menos estudada, né? Ou seja, primeiro ano, geralmente as narrativas aqui sobre o golpe, elas começam com a crise da legalidade, em agosto de 61, aí vem a posse do Jango, e daqui a pouco já pula pro Comista Central, em março de 64. Geralmente as narrativas padrões, assim, né, que estão no didático, etc. Então, um certo pulo. Eu achei importante voltar a esse momento que o Jango ainda está lutando para se tornar presidente efetivamente, né? E aí surgiu primeiro, inclusive uma dica, isso eu conversei com o próprio professor Renato Lemos, que foi um orientador informalmente ele foi meu orientador de fato na dissertação, e justamente plebiscito, né? Estudar o processo, como o Jango pressionou o parlamento para que fosse feita uma consulta popular se o parlamentarismo continuaria ou não. Isso estava previsto na emenda constitucional que instituiu o parlamentarismo no Brasil, mas não tinha, ou seja, não tinha nenhuma previsão, não tinha sido regulamentada essa lei, para saber quando é que ia acontecer esse plebiscito. O mais provável é que ele ia acontecer só no final do mandato. Então, em 62 ele fez uma série de manobras políticas, e para isso ele contou com a forte participação tanto de movimentos sociais, principalmente movimento sindical, quanto do setor da elite política, e também com o setor das Forças Armadas, o setor nacionalista que o apoiava. Foi muito importante para pressionar as instituições de liquidar com o parlamentarismo que tinha sido instituído basicamente para tirar os poderes dele. Então aí na dissertação eu fui estudar esse processo que culmina no plebiscito, e no estudo desse processo político eu descobri essas greves gerais que ocorrem em 62. E descubro também, estudando a bibliografia sobre a história do movimento operário brasileiro, que essas tinham sido as primeiras greves nacionais da classe trabalhadora, né? No sentido que as famosas greves gerais do início do século XX, as greves de 1917, por exemplo, são greves gerais, mas são greves em São Paulo, né? No caso da greve de julho de 17,
transcende a cidade de São Paulo, mas ainda é regional, né, o impacto dela, como são as greves no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. São discutivelmente greves muito importantes, né? Não se trata de... É muito comum, né? O cara vai estudar uma coisa e quer diminuir as outras. Isso aí seria uma grande bobagem. Mas, em 46, existe uma greve nacional de bancários, então uma greve de uma categoria específica. Em 1960, uma greve nacional de trabalhadores de transportes, né? Portuários e principalmente dos ferroviários. Foram greves nacionais super importantes. Agora, acontece que em 62 as greves envolvem um conjunto de categorias, né? Então é possível afirmar que é uma greve da classe trabalhadora, não de uma categoria específica, né? Então isso também me moveu a estudar esse assunto no doutorado. Como era uma greve nacional, tive que tentar acumular informações de como essa greve ocorreu em vários lugares do Brasil, né? Como é que ela se nacionalizou. Porque aí também era outro caso. A pesquisa no Brasil, durante muito tempo, era muito concentrada no eixo Rio-São Paulo. Essas greves 62 são mencionadas na literatura, mas em geral elas mencionam os episódios no Rio de Janeiro, em Santos, muito concentrado aqui na região sudeste, né? Então eu nunca tinha visto um estudo que tentasse justamente fazer uma radiografia nacional do processo. Então eu encontrei lá como foi o processo em Fortaleza, por exemplo, em Porto Alegre, né? E aí tem toda, em 1962, dificuldade de comunicação, né? Porque os caras decretam greve e o comando de greve se reuniu aqui no Rio, né? E demora um dia para a notícia chegar em Porto Alegre, então a greve geral lá acontece no dia seguinte, a que tinha acontecido no Rio, né? Enfim, então foi um interesse um pouco de aprender um pouco essa dinâmica dos movimentos sociais, da relação dele com o governo Jango. Foi possível perceber como os movimentos eram autônomos, né? Embora do ponto de vista ideológico e o apoio a essa forma de base, eles apoiassem o Jango, né? Mas eles não eram um movimento a reboque dos desejos do Jango, como aparece na literatura mais tradicional, calcada no conceito de populismo, né? Que é como se fosse um movimento de cima para baixo, né? Um movimento de cúpula, né? E estudando isso eu pude perceber e corroborar com o que tem sido a tendência dos estudos que eu trabalho no Brasil nos últimos 20 anos, 30 anos talvez, de estudar justamente o protagonismo dos trabalhadores naquele momento. Então, por exemplo, a greve que eu estudei, greve geral, que foi uma greve para apoiar o Jango em última análise, porque era uma greve contra o parlamentarismo, né? Mas que também apresentava demandas econômicas, né? Então, a greve de julho de 62 foi decisiva para que se sancionasse a lei do 13º salário, por exemplo, que é um direito social que está aí até hoje, né? E foi conquistado pelos trabalhadores. O Jango pediu para que a greve fosse suspensa, né? Mandou um emissário para o Rio de Janeiro, ligou e falou com o pessoal do comando de greve para suspender a greve, porque tinha medo de assustar os conservadores. Os trabalhadores fizeram a liderança, né? A greve já foi decretada. Quer dizer, isso é muito interessante, né? Como o movimento tinha uma relação política, tinha uma aliança política, mas era autônomo, né? Tomava decisões. Nesse caso, isso ficou bastante evidente nas fontes, né? Em tudo que eu consegui levantar. O termo revisionismo é um termo que está presente na história do movimento socialista, né? Então, o famoso debate sobre social-democracia na virada do século XX, né? Aparece lá essa polêmica. O termo revisionismo tem uma trajetória na história do movimento socialista internacional. Então, por exemplo, na década de 60, basicamente, 70, os maoístas, né, que chamavam a União Soviética de revisionista também, né? Então, tem esse sentido, né, um pouco de traição do ideal, né? Na historiografia, o termo revisionismo ele começou a ser usado de forma mais constante após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na historiografia americana, e ele não tinha, isso aqui é interessante, ele não tinha uma conotação negativa, né? Na verdade, os revisionistas, o termo revisionista era muito associado a aqueles que faziam a revisão com base em novas evidências, descobertas de novas fontes.
no sentido de renovação dos estudos, né? Em muitos casos, os revisionistas eram os que faziam uma crítica a uma historiografia conservadora, né? Havia uma historiografia conservadora sobre determinados assuntos, e os revisionistas eram justamente aqueles que eram mais radicais, às vezes até mais à esquerda mesmo, e fizeram a crítica dessa historiografia tradicional. Isso aparece de forma mais evidente na historiografia da Revolução Russa, por exemplo, produzida nos anos 60, que vão criticar a historiografia dos chamados Cold Warriors, que são os politólogos americanos ou radicais dos Estados Unidos, que estão construindo uma narrativa sobre a Revolução Russa e sobre a primeira experiência socialista da União Soviética como a Revolução como golpe de Estado, toda a caricatura anticomunista, né, estava presente nessa literatura, e a história social dos anos 60, a partir de pesquisas, né, de novo enquadramento teórico, vão criticar essa historiografia tradicional e vão ser conhecidos como revisionistas, né? Então tinha essa conotação. Acontece que nos anos, principalmente nos anos 70 e 80, o termo revisionismo começa a ser usado, começa a mudar um pouco o sentido dele, né? Então a primeira coisa que ocorre é que tem toda uma corrente que não é uma corrente aceita na historiografia, mas que tem impacto na opinião pública, daquilo que a gente chama de negacionistas, né? Os caras que tentam negar a existência do Holocausto, né? Negar a existência de uma coisa que é evidente, e aí eles vão... O termo revisionista era um termo que tinha tanta cidadania no debate historiográfico, que para se habilitar no debate acadêmico eles vão dizer que eles são revisionistas, né? E os historiadores profissionais que vão criticá-los vão dizer que eles são, na verdade, assassinos da memória, né? Estão fazendo uma tentativa de reescrita da memória e estão assassinando ela, porque é evidente que teve o Holocausto. Mas aí vão existir outros debates que vão ser mais importantes para a historiografia, que vão ser enquadrados com essa característica de revisionismo, né? E também com a carga negativa, tem uma carga negativa. Então, por exemplo, o debate, os dois mais significativos, sobre a Revolução Francesa, cujo revisionismo emerge principalmente na década de 60 do século XX, em certo sentido na obra da Hannah Arendt, da Revolução, já é um pontapé inicial na perspectiva revisionista, mas principalmente o Alfred Cockburn, que é um historiador britânico, que vai tentar negar o caráter de classe da Revolução Francesa, e principalmente o François Furet, que foi o grande historiador da terceira geração dos análises, né, que é uma tradição historiográfica importante, que era um liberal, né, inclusive um ativista político. Às vezes é esquecido isso no Brasil, né? Ele era um ativista neoliberal, né? Ele criou think tanks na França para defender a visão de mercado, etc. E foi um historiador anticomunista importante que tinha uma característica muito importante dos intelectuais anticomunistas na década de 80, que era o passado de esquerda, né? Tinha sido comunista e tal, então isso era um capital político muito usado, né? Fui de esquerda, eu sei que isso aí é coisa de juventude, né? E aí faz todo com esse lugar de autoridade, né? Então o François Furet é um exemplo disso. E essa historiografia da Revolução Francesa, patrocinada por ele, né, vai ganhar muita hegemonia no plano cultural na França e vai ter impacto internacional. Primeiro que, embora ele nunca tenha sido o catedrático da Sorbonne sobre a Revolução Francesa, a mídia francesa o transforma no maior especialista no assunto, embora ele nunca tenha feito uma grande pesquisa empírica sobre o tema. Por que ele faz isso? Porque a historiografia da Revolução Francesa do século XX ela foi muito impregnada do marxismo. Os principais historiadores, aqueles que ocupavam a cátedra na Sorbonne, eram marxistas, né? E produziram trabalhos de referência no tema. Então, digamos assim, a grande interpretação canônica da Revolução Francesa era desses historiadores de esquerda, né? Então ele está querendo desconstruir ela, né? Com aquele recurso muito comum no meio acadêmico, que é de afirmar que os outros que são ideológicos, né? Então, usava os outros de produzir uma historiografia que era uma vulgata marxista, mas ele não, né? Mas embora você for ver as referenciais teóricas e você principalmente for tentar encontrar o sentido dessa obra dentro do panorama intelectual
do debate intelectual vai perceber que é uma historiografia liberal. Ele está só reabilitando isso e negando certos pressupostos também da historiografia liberal, porque, por exemplo, a historiografia liberal que introduz a noção de luta de classes, a própria ideia de que a revolução foi burguesa. Isso não é, como esses revisionistas acusam, de ser uma característica da historiografia de esquerda marxista. Não, isso aí vem da historiografia liberal. Eles fazem revisionismo, inclusive em relação à própria historiografia liberal do XIX. Né? O Eric Hobsbawm, que vai escrever um livro muito importante, publicado no Brasil há muitos anos, Ecos da Marselhesa, que vai demolir todas as teses do François Ferrier. Existe outro debate que é importante, que é o debate sobre nazismo, né? Na década de 80, principalmente a controvérsia em torno da obra do Ernest Nolte, que era um historiador conservador, recentemente falecido, se não estou enganado, ele foi falecido em 2015. E, enfim, também tem uma produção importante sobre o nazismo. Diferentemente de François Ferrier, ele fez trabalhos do ponto de vista da pesquisa empírica muito importante, do debate intelectual, mas era historiador conservador, tem uma carga anticomunista muito forte no seu trabalho e vai ser caracterizado como revisionista. Então, o revisionismo, a partir principalmente desses dois autores, né, François Ferrier e Ernest Nolte, o termo vai ter uma conotação que não é pejorativa, mas crítica, né? Ou seja, vai ter um sentido crítico, né? Diversos autores vão criticá-los como revisionistas. Então, um pouco inspirado nessa historiografia, nessa crítica ao revisionismo, nos estudos sobre a história contemporânea, esse sistema-chave da história contemporânea, que alguns autores no Brasil, eu inclusive, a gente começou a lançar mão da noção de revisionismo para caracterizar uma reinterpretação da ditadura eminentemente liberal, né? E em certo sentido conservadora também, e muito adequada. O professor Paulo Arantes chamou a atenção para isso em 2014, né? Muito adequada ao contexto da pós-redemocratização do Brasil, que era aquela república ali na década de 90, a coisa da conciliação, né? Essa coisa de fazer um discurso de que a esquerda também é responsável, a esquerda também queria uma ditadura, um discurso amenizador dos lados muito de acordo com o contexto político ideológico da década de 90, após dissolução da União Soviética, né? Ou seja, com a ideologia da vitória do capitalismo. Isso está impregnado na produção intelectual da década de 90 e alguns autores, né, eu inclusive, a gente considera que essa tendência é revisionista, né, quando vai fazer esse tipo de leitura sobre o passado. Então, por exemplo, 64, que mesmo a historiografia, a literatura política mainstream, mais conservadora, né, por exemplo, Alfred Stepper, né, um cientista político americano, que escreveu uma tese de doutorado nos anos 60, publicada no Brasil nos anos 70, sobre o 64 e sobre o regime que sucede. Conservador, mas não tem nenhuma dúvida de que o que ele tem que estudar é como a direita organizou o golpe de 64, né? E aí você chama uma literatura que começa a crescer no contexto dos 30 anos do golpe e que, digamos assim, se torna mainstream nos 40 anos do golpe, que começa a falar coisas como os dois lados são culpados pelo golpe, né? Ou seja, os que deram golpe, os que receberam golpe, é todo mundo culpado, né? Ou seja, começa a ter o que eu chamei em um artigo que saiu no Brasil de Fato, anistia historiográfica, né? Todo mundo é culpado, então vamos anistiar todo mundo, né? Acaba um pouco acontecendo isso. E isso não tem rigor empírico, não tem rigor conceitual, né? Então, embora essa perspectiva tenha ganhado muita força, não só do ponto de vista da disputa de memória, se está presente, por exemplo, na obra do Hélio Gaspari, que afirma coisas como o Jango também queria dar um golpe, e não apresenta nenhuma evidência disso, né? A evidência que ele apresenta é um telegrama do Lincoln Gordon, né, para o Jim Rusk, que era o secretário de Estado americano. Que pose é essa, né? Ele deve ter vergonha de apresentar uma coisa dessa. Mas está lá, e muita gente tomou a obra do Gaspari como referência historiográfica, né? E o cita como comprovação das teses que defende. Então, essa tendência revisionista, digamos assim, tem tido uma culminância no sentido de reabilitação de determinadas interpretações que eram interpretações dos vencedores
1964, né? Que interpretaram o seu próprio ato como um contragolpe, né? O Jean queria dar um golpe, que estava dando um contragolpe. Isso está presente em uma certa literatura revisionista que eu tenho criticado. E esse movimento, esse processo de crítica, essa historiografia, é um trabalho coletivo, né? Eu organizei esse livro em 2014, mas outros historiadores brasileiros já vêm fazendo esse trabalho também. Então, nesse sentido, fiz questão de tentar organizar uma obra coletiva, né? Para trazer os estudos sobre essa historiografia e mostrar que não se trata de não é uma questão minha, né? É uma questão de um movimento historiográfico crítico em relação a essa tendência. Esse livro aqui, né, saiu agora esse ano, que eu organizei com o professor Carlos Zacarias Sena Júnior, que é da Universidade Federal da Bahia, e o professor Gilberto Calil, que é da Universidade do Oeste do Paraná, do campus Marechal Rondon, que são colegas que estudam história do Brasil, né? E organizamos mais essa obra coletiva, dando continuidade um pouco a esse movimento de crítica, né? E nessa obra a gente tenta abarcar outros assuntos, né? Na miséria da historiografia, basicamente o livro está concentrado em temas da história do Brasil, né? Embora a gente tenha também ensaios sobre a historiografia portuguesa, principalmente o revisionismo sobre a Revolução dos Escravos, né? Que também é algo importante. E também uma discussão, já trazia ali uma discussão teórica sobre esses outros revisionismos, né? Sobre a Revolução Francesa, etc. Mas nesse livro novo a gente entra na historiografia da Revolução Russa, né? Na historiografia do fascismo, enfim, historiografia sobre a Revolução Industrial, principalmente relacionado ao padrão de vida durante a Revolução Industrial, né? No século XX tem todo um revisionismo sobre esse tema, então foi também tudo que eu escrevi sobre esse assunto. Volta o tema da própria historiografia da ditadura militar, né? Tentando discutir outras coisas que não estão no primeiro livro, né? Ou seja, é uma pesquisa que continua, né? Que já tem alguma repercussão, então já tem historiadores que têm questionado a própria validade da noção de revisionismo, o que é importante, né, do ponto de vista do debate, porque o debate é para isso mesmo, né? Então, inclusive no nosso livro, a gente fez questão de trazer, novo livro, tanto uma reflexão sobre a validade do conceito de revisionismo, a partir de um capítulo que a gente republicou do Enzo Traverso, que é um historiador italiano, que faz toda uma reconstrução da genealogia do conceito de revisionismo, porque e defende que seria legal abandoná-lo, por exemplo, como também o professor Aurelino Coelho, que é cético um pouco em relação ao termo revisionismo, ele dá conta desse fenômeno, né? Embora ele corrobore com a crítica que é feita, que a gente tem feito, né? Então ele aprofunda essa mesma crítica, mas ele também é cético em relação ao conceito. Então, entre nós, a gente tem procurado discutir isso, né? A validade, se o procedimento se ajuda a esclarecer esse fenômeno ou não, né? Então isso é importante. Então, mas por outro lado também alguns historiadores que têm questionado também. Então, por exemplo, esse ano saiu um artigo do professor Carlos Fico aqui da UFRJ, e ele discutindo um pouco os problemas que estão na historiografia sobre a ditadura militar, e critica a nossa perspectiva, né? E é um bom debate, né? Não que eu concorde com nenhuma crítica que ele faz, eu não concordo mesmo, mas de qualquer modo, como ele é um intelectual importante, historiador importante, né, no campo, sobre a ditadura, a crítica dele é dar cidadania para esse debate. Então tem mais gente discutindo o tema do revisionismo, seja para corroborar, seja para criticar, seja para dizer que não tem validade. Então, de certo modo, se tornou um assunto, né, da historiografia brasileira. O professor Marcelo Ridente também esse ano produziu um texto que ainda não foi publicado, mas está circulando aí, digamos assim, no subterrâneo do debate historiográfico, né,
onde ele corrobora diversos pontos da nossa perspectiva de interpretação sobre a ditadura militar, e ao mesmo tempo que não concorda também com o tema do revisionismo, né? E em certo sentido, para a gente, o mais importante é que tem um debate e que, às vezes, o sujeito, como é o caso do professor Eurônimo Coelho, ele não concorda com o termo, mas do ponto de vista do mérito das críticas, concorda com todas, né? E inclusive avança nelas. Então o propósito sempre foi esse, o propósito de balançar um pouco o debate historiográfico e tentar acabar com esse discurso que é tão confortável, né? De encontrar ideologia sempre nos outros, né? Então toda a historiografia marxista, até por ser marxista, é muito fácil se enquadrar com isso aqui tem um viés político, como se a deles também não tivesse, né? Então, quando a gente levanta o sistema do revisionismo, a gente está botando o dedo na ferida e dizendo, vocês também estão partindo da perspectiva liberal, né? Ou vocês estão querendo enganar quem, né? E como esses debates teóricos da história do pensamento político, eles são incrivelmente pouco visitados no campo da historiografia, mas talvez na ciência política isso é muito mais evidente, né? Às vezes a pessoa se surpreende, né? Quando você chega e fala, essa perspectiva aqui que você está falando é uma perspectiva liberal, a pessoa acha que eu estou xingando, né? E obviamente, como eu não sou liberal, ao caracterizar como liberal, tem uma carga crítica, evidentemente. Mas tem características que fazem com que aquilo seja uma proposta liberal, né? Não simplesmente... Ou seja, não se trata de um xingamento, se trata de uma caracterização, né? Quando você fala, isso aqui, essa perspectiva, quando fala Ernest Nolte era um conservador, isso é uma caracterização, e isso tem importância na historiografia que ele produz, né? Então não é um xingamento, né? É uma caracterização, assim como se diz, Eric Hobsbawm é marxista, ninguém considera isso um absurdo, né? Mas quando você fala que a Hannah Arendt é liberal, isso cria um certo, né, um certo desconforto, principalmente, inclusive, gente de esquerda que acha que a Hannah Arendt era de esquerda, né? Esqueceram de combinar com ela isso. Mas, enfim, esses rótulos, eles não são reducionistas, eles apresentam o lugar que onde essas pessoas estão falando, né? Então, eu já tinha mencionado isso, né, que na década de 60 surge toda uma corrente historiográfica crítica à historiografia conservadora, e ela vai ser conhecida, né, como historiografia revisionista, né? E nesse termo, nesse contexto específico, o termo revisionista não é pejorativo, nem é negativo, né? Na verdade é positivo, né? Os revisionistas renovaram os estudos, né? Então segue-se toda uma tradição que existe até hoje, muito influente. Inclusive, recentemente a gente teve no Brasil 2 representantes dessa tradição da história social, que é crítica, né, dessa perspectiva conservadora, que foi o Kevin Murphy, que esteve no Rio, em São Paulo, participou do colóquio Marxismo na UF, inclusive ofereceu um mini curso também sobre o tema, que fez um estudo sobre os trabalhadores de uma indústria metalúrgica no contexto da Revolução Soviética, né? Destacando o protagonismo dos trabalhadores, né? Ou seja, a partir do estudo empírico ele está mostrando que a tese com um golpe de Estado é totalmente furada, né? Na verdade é uma revolução popular, uma revolução operária, uma insurreição dos trabalhadores soviéticos. E a Wendy Goldman, que é uma historiadora que estudou justamente a condição da mulher no processo revolucionário, né? Tanto do ponto de vista do início da Revolução e as conquistas do ponto de vista de direitos, emancipatórias mesmo, uma pauta que continua sendo uma pauta, inclusive, do movimento feminista atual, né? No sentido em diversos assuntos, e também estudou os momentos em que há retrocesso em relação a essa condição da mulher na Rússia soviética, principalmente na década de 30. Então, esses estudos, eles trazem um panorama muito mais complexo do que aquele que os politólogos americanos da década de 50, no contexto da Guerra Fria, queriam enquadrar tanto a Revolução de 17 quanto o sistema soviético a partir da categoria de totalitarismo, né?
categoria liberal, né, que quer basicamente igualar o sistema soviético sob Stalin com o Terceiro Reich, como se fosse a mesma coisa, que é um propósito obviamente ideológico, né? Os Estados Unidos os inimigos de ontem e os inimigos de hoje, todos enquadrados na mesma categoria, né, para fazer a luta ideológica. Então esse conceito de totalitarismo ele é muito criticado na década de 60, a partir tanto de um ponto de vista conceitual, da sua fragilidade conceitual, tanto a partir dos estudos empíricos. Então, mesmo a historiografia revisionista, que é a história social, que tem esse sentido, né, de avançar a pesquisa, etc. Na década de 90, após o colapso da União Soviética, aquela historiografia que tinha sido demolida nos anos 60, 70 pela história social, ela vem à tona de novo, né? Se apresenta como novidade com aquela discussão de sempre estivemos corretos, né? E a própria liberação dos documentos do mundo soviético, em certo sentido, parecia corroborar com aquela velha interpretação, né? E na verdade não. Na verdade, os estudos baseados nessa documentação ajudam a relativizar uma série de certezas que estão presentes nessa historiografia tradicional anticomunista, né? Mas ela, por questões de contexto ideológico, elas voltam a ter bastante influência. Então elas são um novo revisionismo, em certo sentido, né? Por isso que o artigo que eu escrevi com o Márcio Monteiro, né, que é especialista em tema da historiografia da Revolução Russa, chama Ciclos de Revisionismo, né? Ou seja, o revisionismo, e aí no caso da Revolução Russa dá para identificar tanto um revisionismo que eu chamo de progressivo, né, um revisionismo que avança no conhecimento sobre a Revolução Russa, quanto naquele regressivo, que é o que é basicamente uma reabilitação das ideias anticomunistas, né? E que, digamos assim, tem dois monumentos nos anos 90 que são o livro do François Furet, mais uma vez o mesmo François Furet da Revolução Russa escreve o seu livro sobre a história do comunismo do século XX, também com ajuste de contas em relação ao próprio passado dele, né, que tinha sido durante pouco tempo, mas isso ele vai usar sempre, né, comunista, né? Então ele vai fazer todo que é o passado de uma ilusão, né? Um livro de 1000 páginas lá, que ele basicamente são 1000 páginas para dizer que o comunismo e o fascismo são gêmeos totalitários, embora ele não diga que o nazismo era de esquerda, né? Ele era um cara de direita, conservador, neoliberal, mas ele não era uma pessoa estúpida, né? Como esses caras, esses youtubers, né? Que existem hoje no Brasil. Isso não faz o menor sentido, mas é um monumento a essa historiografia revisionista, né? Passado de uma ilusão do François Furet. E o outro é o Livro Negro do Comunismo, né? Que é uma peça de propaganda anticomunista publicada no contexto dos 80 anos da Revolução, né, 1997, justamente para fazer esse combate ideológico, e que gerou muitas controvérsias, né? Primeiro porque alguns historiadores que participaram desse livro negro do comunismo, eles não concordam com aquele número que foi apresentado de número de vítimas, né? De mortos, né, pelo comunismo, que é 100 milhões. Né? O organizador, o Courtois, ele tinha uma obsessão de apresentar essa história como uma história do maior crime do século XX. Né? Então ele foi obcecado lá em tentar encontrar evidências que chegasse a esse número de 100 milhões de mortos. Isso já gera uma controvérsia no lançamento do livro, que tem 2 autores que participaram que falam, a gente não corrobora esse número é invenção do Courtois, então isso já gera uma controvérsia. E a outra que outros historiadores e pesquisadores franceses também escrevem o livro negro do capitalismo para responder, né? Mas ele é basicamente boicotado, né, pelo mercado editorial mundial, porque o livro negro do comunismo foi republicado nos Estados Unidos pela Universidade de Harvard, mas o livro negro do capitalismo não, né? Ou seja, a questão da liberdade acadêmica, tal, não sei o que, é a primeira a ser sacrificada pelo revisionismo, né? E por esses dispositivos de poder nas universidades. Mas acabou que essa literatura é tão anticomunista, tão visceralmente anticomunista, que ela, em certo sentido, ela cai em descrédito, tanto o François Furet quanto o livro negro do comunismo, e embora ainda seja muito forte a presença de historiadores anticomunistas hoje escrevendo sobre a Revolução Russa e também sobre o período
do Stalin também, né? Como é o caso do Gillette Lai, que escreveu uma biografia sobre Stalin, que é uma biografia simplesmente uma reabilitação de todos os cacoetes da historiografia de comunista dos anos 50, e que ele apresenta como grande pesquisa inovadora, né? Então isso é um exemplo. Ou Robert Service, que é outro historiador anticomunista dos Estados Unidos, ligado aos think tanks neoliberais dos Estados Unidos, né? Como Hoover Institute, e ele escreve uma trilogia de biografias sobre 3 importantes lideranças da história socialista russa: Lenin, Trotsky, Stalin, e basicamente são livros anticomunistas, né? Não tem muito o que dizer além disso. E eles estão aí com grande peso no mercado editorial brasileiro, estão sendo traduzidos e publicados no Brasil. Então existe publicação de boas obras da historiografia, né, sobre a Revolução Russa, ainda de forma tímida, né, mas já começa a ter uma publicação maior no Brasil. Mas, digamos assim, o que circula bastante é a historiografia anticomunista. Então, quer dizer, esse revisionismo pós-mundo-soviético continua presente aí, né? E no centenário da Revolução Russa não é estranho que a gente encontre eles, né? Uma historiografia cujo sentido, no final das contas, é querer dizer, por exemplo, que momentos dramáticos do século XX, como a Batalha de Stalingrado, era, na verdade, uma batalha entre 2 totalitarismos. Então parece que era indiferente ali se os soviéticos ganhassem, se os nazistas ganhassem, como se fosse tudo a mesma coisa, né? E quem tem o mínimo de seriedade vai saber que isso é uma falácia. Então minhas pesquisas nesse campo da historiografia têm se caminhado para isso, né? Tentar discutir um pouco o sentido ideológico mesmo, político, né? Da historiografia, né? Colocar essa questão, né, que geralmente é incômoda, né, para muitos historiadores acadêmicos, né? Que se pronunciam sempre nos seus trabalhos, mas que têm às vezes vergonha de admitir que estão corroborando determinadas posições. A gente tem hoje um desafio que é dos historiadores de esquerda de sair do armário. Né? Esse é um desafio importante, né? Entender que o seu trabalho tem um sentido político, mas isso não significa transformar os nossos trabalhos em panfletos, ok? Tem que ter rigor, tem que ter pesquisa empírica, tem que ter discussão conceitual. Boa parte das críticas que são feitas da historiografia marxista estão no plano teórico, e elas têm que ser respondidas nesse plano, né? Então, por exemplo, uma das polêmicas na historiografia sobre a ditadura é o caráter de classe do golpe da ditadura. Isso é uma coisa que se resolve do ponto de vista empírico e conceitual. Tem trabalhos que mostram como a participação do setor privado dos capitalistas brasileiros, tanto no golpe como no aparelho de Estado, isso você tem materialidade para provar isso, mas isso também é uma discussão conceitual, porque você pode tratar desse assunto sem conceito de classe. Então, existe todo um debate importante no campo, principalmente da sociologia, sobre o conceito de classe e tal. Então é necessário fazer esse esforço, né, de visitar esses debates, no sentido de conseguir responder de forma positiva. O que é responder de forma positiva? É responder determinadas críticas tanto com pesquisa como com debate conceitual, né? Não adianta, né, como às vezes acontece nesse movimento, não adianta simplesmente você chegar e dizer, essa perspectiva é revisionista e liberal. Você tem que provar que ela é, né? Ou seja, essa perspectiva ela tem categorias. Você fala que essa perspectiva é liberal é porque ela trabalha com categorias de pensamento liberal. Então você tem que ir lá e mostrar isso efetivamente, e principalmente mostrar por que esse enquadramento ele não é tão esclarecedor como o outro, né? Você tem que mostrar na prática a superioridade do enfoque que você quer
defender, ou seja, ter noção de que tem lugar político, né, na historiografia, não tem essa coisa de neutralidade, isso é uma balela, e na prática, né, ou seja, no campo acadêmico, ninguém chega e fala que tem neutralidade, né, porque ninguém quer ser taxado de positivista, mas contra a historiografia de esquerda, contra a historiografia marxista pessoalmente, sempre essa retórica da neutralidade aparece, né, porque as pessoas criticam o outro e não se localizam de onde estão falando. E aceitar esse desafio de todo esse tipo de historiografia crítica é saber que você vai se indispor com gente, né? Vai ter gente que não vai aceitar, vai ter gente que vai aceitar, você vai entender que isso é parte do debate acadêmico, o que não significa aceitar a crítica que você está fazendo, mas vai dizer, faz parte que existe esse tipo de crítica e é legítimo que existe esse tipo de crítica, então vamos debater. Né? Vai ter gente que não vai aceitar, vai achar que é um ataque pessoal, né? O que é muito comum. Então, a gente está vivendo um momento político muito complexo no mundo, né? De crescimento do conservadorismo. Então, talvez seja um momento onde fique muito claro como essas disputas de memória, a disputa pelo passado, elas têm implicação política. E o mais importante disso é saber o lugar dos historiadores nessas disputas, né? Porque às vezes essa coisa de identificar corretamente a distinção entre aquilo que a gente produz como ciência e o que é a memória, né? Que não tem obrigação nenhuma de ter rigor, de nada, é uma coisa que pode ser pessoal, pode ser de identidades coletivas, de grupos sociais, pode ser de nações, etc. Os historiadores participam do processo de construção da memória também, ou seja, embora o que eles produzem não seja simplesmente uma memória, né, a produção historiográfica tem implicações na disputa de memória. A produção historiográfica do François Furet sobre a Revolução Russa teve implicações na disputa sobre memória sobre a Revolução Francesa na história da França, do jeito que a produção historiográfica brasileira sobre a ditadura militar tem implicações sobre a política contemporânea. Tem um historiador no Brasil que não tem respeitabilidade acadêmica nenhuma, mas tem muita projeção na mídia, que é o Marco Antônio Villa, que escreveu um livro para dizer que a ditadura mesmo só começa com o AI-5. Né? Não tinha ditadura até o AI-5 e acaba lá em 1979. Né? Isso, obviamente, tem implicações no campo da disputa por memória. Né? Porque isso abre o grande flanco, inclusive para a extrema-direita, que quer negar inclusive, que existiu a ditadura. E embora não exista ninguém no campo acadêmico que defenda um absurdo como esse, nem que não foi ditadura, e muito menos que ela não começou em 64, o final dela já é mais controverso, já tem mais polêmicas interessantes, mas no início ninguém tem muita dúvida. Isso tem impacto nas disputas políticas do tempo presente, assim como é a historiografia sobre a escravidão no Brasil, né? Também tem impacto sobre políticas públicas, sobre debates que estão colocados hoje em dia. Esses temas são temas traumáticos, eles têm implicações políticas. No tempo presente, os historiadores que estudam esses temas, eles têm que ter consciência de que o que eles produzem tem implicações na construção da memória, sim. Né? Mesmo que seus trabalhos sejam lidos por um ciclo restrito, dos pares, isso sempre transcende os muros da universidade e sempre tem uma conotação, uma posição política. Né? Então, ter essa consciência, né, desse lugar da produção historiográfica é importante